No próximo capítulo da novela, Mania de Você. Determinado, Mavi procura Viola. Eu preciso falar com você. A chefe cruza os braços, cética. Se quer meu perdão, só há um jeito. Vá até a polícia e assuma que matou Molina. As palavras de Viola são como um soco no estômago de Mavi. Ele sente o peso da decisão recair sobre seus ombros. Será que ele terá coragem de seguir esse caminho? Mércia segura o pendrive entre os dedos, um brilho de triunfo nos olhos. Se eu divulgar isso, sua vida acaba. A ameaça paira no ar como uma lâmina afiada e Mavi sente o sangue gelar. Ele encara Mércia, incrédulo. Eu confiei em você. Como pôde me trair assim? Enquanto isso, escondida atrás da porta, Fátima escuta a conversa entre Isis e Lady. A vilã exala veneno em cada palavra. Ou você me dá o que eu pedi, ou todo mundo vai saber o seu segredinho sujo. Fátima franze a testa. Algo não está certo. Isis está sendo chantageada e, pelo jeito, a nora de Berta tem algo a esconder. Cristiano observa Michele de longe. Algo na relação dela com Daniel lhe parece estranho. Um olhar cúmplice, uma troca de palavras abafadas. O que eles escondem? Cristiano franze o senho, intrigado, enquanto sua mente trabalha em busca de respostas. No meio de uma discussão acalorada, Hugo aponta o dedo para Robson. Você é um mentiroso. O grito ecoa pelo salão, mas de repente, Hugo cambaleia, levando a mão à cabeça. Uma pontada forte o faz perder o equilíbrio. Robson se assusta. Hugo, você está bem? O silêncio de Hugo é ensurdecedor. Fátima não perde tempo e corre para contar a Berta o que descobriu. Lady esteve na mansão e pediu dinheiro a Isis. E não foi um simples pedido. Parecia que Lady a tinha nas mãos. Berta estreita os olhos processando a informação. Isso não cheira bem. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Luma encara Mavi com seriedade. Precisamos descobrir quem está por trás do grupo Ayer. Tudo indica que há alguém puxando as cordas nos bastidores. Mavi assente. E eu acho que sei por onde começar. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Mavi perde tudo e no fundo do poço busca redenção em Viola. Mas a chefe impõe uma condição brutal. Ele deve se entregar pelo assassinato de Molina. Desesperado, Mavi confessa que matou para protegê-la, mas nada a faz mudar de ideia. Até que uma reviravolta inesperada coloca tudo em risco. O que acontece em seguida vai te surpreender. Mavi cambaleia pelas ruas escuras, os ombros curvados sob o peso de uma derrota que parece esmagá-lo por inteiro. O vento gelado da noite corta seu rosto, mas ele mal sente. Sua mente fervilha com lembranças dos dias de glória, do império que construiu com astúcia e ambição. Agora, tudo se esfarelou diante de seus olhos. O resort, seu grande orgulho, foi vendido. O dinheiro sumiu como areia escorrendo pelos dedos. Ele caminha sem destino, a respiração curta, as mãos trêmulas. O orgulho ferido o impede de admitir, mas está no fundo do poço. E por mais que tente se convencer do contrário, a sensação de que mereceu esse destino se infiltra em sua alma como veneno. Eu joguei tudo fora, murmura, quase sem voz, chutando uma pedra na calçada. A fome aperta o estômago, mas ele ignora. Seu corpo está exausto, mas o que realmente dói é algo mais profundo. A solidão. Quem ainda está ao seu lado? Quem acredita nele? Viola. O nome dela lhe vem à mente como uma âncora em meio à tempestade. Sem pensar duas vezes, Mavi muda de direção e acelera o passo. Seu coração dispara. Preciso vê-la. Talvez, só talvez, ela o escute. Precisa que alguém, ao menos uma pessoa, olhe em seus olhos e veja que ele ainda é humano. Ele alcança a porta da lona cultural, hesita por um instante e, enfim, empurra a entrada. O aroma quente da comida caseira invade suas narinas, contrastando com o frio cortante da rua. Mas, assim que seus olhos encontram os de Viola, ele percebe. Aquele não é mais um refúgio. Se veio buscar perdão, saiba que tem um preço.
A voz dela é firme, sem hesitação. Os dedos dele se fecham em punhos. Seu coração pesa ainda mais. Ele sabe que não será fácil, mas nada o prepara para o que está prestes a ouvir. O silêncio entre Mavi e Viola pesa como uma tempestade prestes a desabar. Ele encara a chefe de cozinha, tentando encontrar nos olhos dela alguma fagulha de compaixão, algum vestígio do passado que compartilham, mas tudo o que vê é frieza. Diz que não está falando sério, a voz dele sai rouca, quase um sussurro, mas carrega uma angústia cortante. Viola cruza os braços, mantendo a postura firme. Se você quer provar que se arrependeu, então se entrega, assume o que fez, inocenta o Rudá. Mavi solta uma risada seca, incrédula. Ele passa as mãos pelo rosto, como se tentasse afastar um pesadelo que não dá trégua. Então é isso? Eu venho até você destruído, implorando uma chance, e você me pede para me jogar na jaula? Viola não recua. Seu olhar é uma lâmina afiada. Não tô te pedindo nada absurdo, só que faça o que é certo. O peito de Mavi sobe e desce rápido. Ele se vira de costas, dá alguns passos, como se precisasse se afastar para respirar. Mas o sangue ferve. Ele se vira de repente, os olhos faiscando. O que você quer é acabar de vez comigo, me ver apodrecendo na cadeia, definhando até a morte como um bicho. Viola suspira, sem desviar o olhar. O único que está se destruindo aqui é você. Ele sente o chão fugir dos pés. A mulher que antes via nele algo além de suas falhas, agora o enxerga como um homem perdido, sem salvação. Mas ele não está pronto para aceitar. Não ainda. E como um jogador encurralado, ele decide mudar a estratégia. Certo. Mavi força um sorriso cínico, inclinando a cabeça de lado. E depois? Você vai refazer sua vida com o Rudá? Casar? Ter filhos? Fingir que eu nunca existi? Os olhos de Viola brilham por um instante, mas ela logo se recompõe. Isso não é sobre mim nem sobre o Rudá. Isso é sobre você pagar pelo que fez. Mavi avança um passo. Seu rosto está contorcido entre dor e fúria. Não, Viola. Isso é sobre você se recusar a admitir o que sente por mim. A respiração dela vacila, mas ela se mantém firme. E sem perceber, Mavi acaba abrindo espaço para algo que nem ele esperava. O silêncio entre Mavi e Viola é cortante, carregado de tudo o que não foi dito. Ele espera um mínimo de hesitação, um deslize, qualquer coisa que prove que suas palavras a abalaram. Mas ela segue firme, como se sua decisão fosse uma muralha impossível de derrubar. Mavi dá um passo à frente, olhos ardendo de mágoa. Admite, Viola, você só quer se livrar de mim para correr para os braços do Rudá, reconstruir sua vidinha perfeita, me apagar como se eu nunca tivesse existido. Viola solta um riso seco cruzando os braços. Você realmente acha que tudo gira ao seu redor, não é? Que cada decisão minha é sobre você. Ele estreita os olhos, sentindo o veneno daquelas palavras escorrer por sua pele. E não é? Não. A resposta dela vem rápida e afiada como uma lâmina. Isso aqui é sobre justiça, sobre você assumir o que fez. Mavi ri, mas não há humor no som. Ele passa a mão pelos cabelos, tentando conter a fúria que borbulha no peito. Engraçado, porque para mim parece mais uma vingança. Viola mantém a expressão inalterada. Se fosse vingança, eu teria te entregado há muito tempo. As palavras dela o atingem em cheio, mas ele se recusa a demonstrar. Mavi força um sorriso cínico, tentando inverter o jogo. Você não quer prova nenhuma do meu arrependimento, não quer me perdoar nem nada disso. O que você quer é que eu suma, para você finalmente ter a chance de ser feliz com o Rudá sem sentir culpa. Viola se aproxima, mantendo o olhar fixo no dele. Se você acha que eu quero que você suma, então por que ainda está aqui? Por que veio me procurar? Ele abre a boca para responder, mas nada sai. Porque no fundo ele também não sabe. Ele queria redenção? Queria que ela dissesse que ainda o amava? Ou apenas precisava encontrar alguém para dividir o peso de seus pecados? Mas antes que ele possa entender a própria confusão,
A voz de Viola atravessa seus pensamentos como um raio. Você não tem os melhores advogados? Não é o poderoso Mavi Salama? Ela arqueia uma sobrancelha desafiadora. Tenho certeza de que você daria o seu jeito para se safar. A fúria explode dentro dele como fogo em pólvora. Seu peito sobe e desce com a respiração acelerada. Ele sente o corpo todo tremer, as palavras engasgadas na garganta. E quando fala, sua voz vem carregada de algo que nem ele consegue conter. Eu matei o Molina para te salvar. A confissão sai como um tiro no escuro. E no instante seguinte, tudo ao redor parece congelar. O tempo se dobra entre Mavi e Viola, e por um instante tudo ao redor se apaga. A confissão dele paira no ar, cortante, latejante. Ele sente o próprio coração martelando no peito, os olhos presos nos dela, esperando qualquer reação que não seja esse silêncio esmagador. Viola pisca algumas vezes, como se tentasse processar o que acabou de ouvir. O quê? A palavra escapa baixa, quase um sussurro. Mavi avança um passo, a respiração entrecortada. Eu matei o Molina para te salvar, para te proteger. Eu fiz isso porque eu te amo. As mãos dele se fecham ao redor dos braços dela, num gesto desesperado. Viola se sobressalta, mas não recua. Os olhos dela brilham, não de emoção, mas de algo mais profundo, mais amargo. Você me ama? E por isso matou um homem? Mavi aperta os lábios, sentindo o sangue ferver. Você não entende, eu não tinha escolha. Se eu não tivesse feito aquilo, ele teria acabado com você. Viola o encara, a respiração firme, o coração martelando no peito. E agora quem acabou foi você. A resposta dela bate como um golpe seco. Mavi afrouxa os dedos, sentindo as palavras o atravessarem como facas. Viola se desvencilha, dando um passo para trás, mas os olhos dela continuam cravados nos dele. Se foi por mim que você matou o Molina... A voz dela sai firme, cortante. Então use isso para aliviar sua pena. Mavi solta um riso curto, descrente. O peito sobe e desce num ritmo frenético, enquanto o peso da realidade despenca sobre ele. Mas antes que consiga responder, um estrondo lá fora corta o silêncio. A porta do restaurante se abre de repente e alguém surge na entrada com os olhos arregalados e a voz carregada de urgência. Mavi, você precisa sair daqui. Agora. Berta, consumida pela raiva após descobrir a verdade sobre Tomás, invade o quarto de Isis com uma arma e a expulsa de sua casa. O confronto entre elas vai além do esperado, mas será que Berta está pronta para as consequências? O que acontece em seguida vai te surpreender. Será que Berta fez a escolha certa? Berta caminha pela casa como quem pisa em um campo minado, cada passo mais pesado que o anterior. A dor da revelação sobre a paternidade de Tomás se encrava em seu peito como uma faca afiada, e o coração dispara ao relembrar as palavras de Shirley ainda ecoando em sua mente. Guga era o pai da criança Berta. Ele sempre foi. O mundo parece girar mais rápido enquanto ela revira freneticamente os cenários de sua vida, tentando entender o que havia feito de errado, o que a vida a tinha imposto. E no meio disso tudo, a sombra de Isis se torna uma obsessão insuportável. Ela sente os dedos gelados ao tocar a antiga caixa no fundo do armário. O metal da arma em sua mão a faz tremer, não de medo, mas de uma raiva selvagem. O cheiro do couro, o toque frio, tudo parece a lembrança de um passado distante e ao mesmo tempo tão presente. Eu matei por ela, e agora olha o que ela fez comigo. As palavras saem como um suspiro rouco, quase uma maldição. O estômago de Berta embrulha-se, mas ela não consegue se afastar da ideia, como se fosse a única válvula de escape. De volta ao momento em que Guga, como uma tempestade, invadiu sua casa, o disparo ainda ressoando nos seus ouvidos, ela se lembra da tensão, da pressão de saber que estava protegendo sua família. Naquele dia, a morte foi uma decisão tomada por instinto, como um reflexo. Eu fiz o que tinha que fazer,
diz ela para si mesma, enquanto o som da arma sendo carregada parece marcar o retorno de uma decisão ainda não tomada. A revolta volta como um furacão, mais forte do que nunca. Enquanto isso, a noite avança e o silêncio toma conta da casa. Isis dorme profundamente, imune ao turbilhão de sentimentos que agitam a mente da sogra. Ela está alheia ao perigo que se aproxima. Berta entra no corredor com passos cautelosos, o olhar fixo na porta do quarto de Isis. Cada movimento dela é calculado, o coração pulsando no ritmo da raiva que a consome. Ela dorme tranquila, como se tivesse o direito de me fazer isso. O pensamento atravessa sua mente como uma faca afiada. A arma ainda permanece abaixada, mas a tensão no ar é palpável, quase insuportável. O peso daquilo que pode acontecer paira como uma sombra, sem que ninguém saiba o que virá a seguir. Berta, porém, está em um beco sem saída, presa entre o desejo de vingança e a dor imensa de ter sido enganada. Isis, lá dentro, nem sequer sonha com o tormento que está prestes a se desencadear. Ela, com sua calma de sempre, nada sabe sobre a tempestade que se forma bem ao seu lado. A noite se estende como um manto pesado sobre a casa de Berta. O vento lá fora uiva, mas dentro o silêncio é profundo e sufocante. A cada passo dado no corredor, Berta sente como se o mundo ao seu redor se comprimisse. Sua respiração está rápida, quase irregular, enquanto o peso da revelação sobre Isis a consome. "Eu vou fazer justiça, não importa o custo", murmura para si mesma, mais como um mantra, tentando se convencer de que a raiva que sente é mais forte que qualquer outra coisa. Ela para diante da porta do quarto de Isis. O som do relógio parece acompanhar o bater de seu coração, cada tic-tac mais forte, mais intenso, como uma ameaça que avança implacável. Dentro do quarto, Isis repousa, a cabeça encostada no travesseiro, seus olhos fechados em um sono tranquilo e inocente. Berta observa e, por um momento, sente uma ponta de irônia. A mulher que arruinou sua vida está ali, sem noção do que se aproxima. Como pode dormir sabendo o mal que fez? Zrenia aberta, seus dedos tocando a arma com firmeza. A raiva agora já não é apenas um sentimento. Ela tomou corpo, se materializou em algo quase físico. Berta entra no quarto. A porta se abre com um rangido baixo, mas que soa como um grito nos ouvidos dela. Isis não se mexe, não percebe a presença de sua sogra. Ela ainda acha que eu sou burra, pensa Berta, se aproximando, cada passo mais determinado que o anterior. Ela acha que tudo o que fez vai ficar impune. No entanto, enquanto se aproxima, há algo no ar que muda. O ambiente parece espesso, carregado de uma tensão tão palpável que quase dá para tocá-la. Isis, ainda dormindo, vira-se na cama e ressona levemente, como se estivesse em paz, sem nem sonhar com a tempestade prestes a se abater sobre ela. Berta, com os olhos fixos nela, sussurra, quase sem querer: "Você destruiu a minha vida. Agora quem vai destruir a sua?" A palavra destruir soa como uma sentença, como uma verdade irrefutável, que paira sobre elas como uma lâmina afiada. O rosto de Berta está marcado por uma raiva pura, quase animalesca, mas há algo mais ali, uma tristeza profunda, uma dor que não sabe mais como processar. Eu me sacrifiquei por ela. E agora ela me faz isso. Seus pensamentos são uma batalha que não encontra fim. A arma, ainda baixa, reflete a luz da lua que entra pela janela, como se a própria noite estivesse condenando tudo aquilo. Isis, ainda sem perceber o que acontece, vira de lado e murmura baixinho, quase um suspiro: "Eu sempre fui sua aliada, Berta. Sempre." As palavras soam como um veneno doce, um jogo que ela joga sem hesitar, acreditando que ainda pode enganar, que ainda pode manipular. Berta, com um sorriso amargo no rosto, apenas observa. As palavras de Isis são uma irônia tão grande que chega a doer. Sua aliada, pensa Berta.
Se ao menos você soubesse o que está prestes a acontecer. O relógio lá na sala continua a marcar o tempo, mas na cabeça de Berta, tudo se torna confuso, como se as horas tivessem perdido seu significado. A tensão é insuportável, e ela sabe mais do que nunca que não há como voltar atrás. O relógio marca a virada da madrugada, mas o silêncio na casa de Berta é quebrado apenas pelos pensamentos que martelam na cabeça dela. A tensão no ar cresce a cada segundo, e enquanto ela observa Isis ainda dormindo tranquilamente, uma raiva incandescente queima em seu peito. A farsa que a nora construiu ao seu redor, as mentiras, as manipulações, tudo isso se desenrola na mente de Berta como um filme de terror. Como você teve coragem? Sussurra entre os dentes, seus olhos fixos no rosto impassível de Isis, que nem sequer percebe o olhar fulminante que lhe é lançado. Isis mexe os lábios em um sonho qualquer. Tudo vai ficar bem, Berta. Sempre foi assim, não foi? Ela murmuraria se estivesse acordada. Mas o que Berta sempre ouviu foram palavras vazias, ditas em uma tentativa de agradar, de manter a fachada de boa moça. Uma fachada que agora se desintegra na mente de Berta como se nunca tivesse existido. Acha que me engana, Isis? Me engana uma vez, mas não a segunda, pensa, enquanto seus dedos se apertam ao redor da arma que segura com firmeza. O peso da mentira sobre o pai de Tomás vem à tona como uma onda que quebra contra os rochedos. Isis, com sua habilidade de manipular tudo e todos, havia inventado uma história sobre um primo fictício. Berta ri amargamente com o pensamento. Você acha que não sei das suas jogadas, né? Pensa, seus olhos queimando de ódio. A visão da nora, imóvel na cama, não a acalma. Pelo contrário, a faz querer gritar, arrancar a verdade à força de sua garganta. Você me fez de boba, mas acabou se enfiando numa mentira maior que você. O suor escorre por sua testa, enquanto Berta, sem tirar os olhos de Isis, abre o cofre em um canto escuro do quarto. O som metálico das gavetas se abrindo ressoa no ar, como um prenúncio de que algo sombrio está prestes a acontecer. O peso da arma em suas mãos parece mais um fardo do que uma solução, mas é com ela que Berta sente que finalmente terá poder. Se você soubesse, Isis, o que está por vir, nunca mais dormiria tão tranquila. De repente, Isis se mexe novamente na cama, virando para o outro lado, sem perceber a figura de Berta à espreita, com a arma em punho. O silêncio é cortante e o ar parece espesso, carregado de uma tensão que quase dá para cortar com faca. Você pode estar dormindo, mas eu não estou, e eu sei exatamente o que estou fazendo. Murmura Berta para si mesma, a voz rouca e baixa, como um segredo sussurrado no vento. A sala está silenciosa, mas na mente de Berta, um turbilhão de sentimentos a consome. Ela não consegue se livrar do pensamento de que Isis destruiu não só a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. E agora, enquanto a mulher que ela mais despreza repousa ali alheia ao caos iminente, Berta sente que o momento da verdade finalmente chegou. O que acontecerá em seguida, ela já não pode mais controlar. O destino de Isis agora está em suas mãos. A luz do dia entra pelas cortinas do quarto de Berta, mas ela não sente a suavidade do sol, nem a promessa de um novo começo. O ar está carregado com a mesma tensão que a consumiu durante a noite inteira. Ela não dormiu. A raiva ainda borbulha dentro dela como um veneno que ela não consegue mais engolir. O pensamento de Isis, tranquila e sem saber o que a espera, a corrói de dentro para fora. Eu te avisei, Isis. Eu te avisei que não iria mais suportar suas mentiras. A mulher repousa na cama, alheia à tempestade que ameaça destruí-la. Berta, em um impulso, levanta-se, a mente em chamas, e vai até a janela. Ela observa a casa, a rua, o mundo lá fora. Tudo tão normal, tão alheio à guerra silenciosa que se trava dentro de sua própria casa. Ela volta seu olhar para o quarto e, com um suspiro profundo, se vira para a cama. Chega. Chega de tanta farsa. Você não vai mais brincar comigo.
Isis começa a se mover, esticando-se na cama, como se estivesse se preparando para mais um dia de manipulações e jogos de palavras. Mas a calmaria do momento é logo interrompida pelo grito de Berta, que explode pela casa como um trovão. Sai da minha casa agora! Eu não quero te ver nunca mais! O som de sua voz é tão forte que reverbera pelas paredes, e Isis, em um susto, abre os olhos. A mulher, ainda sem entender o que acontece, levanta-se da cama. Mas a expressão de Berta, dura e cheia de desprezo, já diz tudo. Você acha que vai ficar aqui depois de tudo o que fez? Não, Isis, eu não sou mais sua aliada, e nem você a minha. O grito de Berta ecoa, um reflexo do ódio que ela sente. A ira que a consome é tão grande que nem mesmo o olhar perdido de Isis consegue amolecer o gelo que tomou conta de seu coração. Isis, ainda atordoada, tenta falar, tenta manipular, mas as palavras dela soam vazias, sem poder, sem efeito. Berta, por favor, você sabe que sempre fui sua amiga, sempre tentei, sempre fiz o que você queria. As palavras soam como um apelo desesperado, mas Berta não se comove. O desprezo no olhar de Berta é mais forte do que qualquer súplica. Amiga? Você não sabe o que essa palavra significa, Isis. Berta avança em direção à porta, abrindo-a com violência. O som da madeira rangendo parece ressoar como a última sentença de um destino já traçado. Agora você vai embora. Vai embora e nunca mais coloque os pés nesta casa. Ela fala com tanta certeza, como se a expulsão de Isis fosse uma necessidade, uma questão de sobrevivência. Isis, atônita, tenta argumentar mais uma vez, mas a expressão de Berta já diz tudo. Ela não vai ouvir. A raiva que percorre o corpo de Berta é visível, quase palpável. Não há mais conversa. Não há mais espaço para você aqui. O que antes parecia uma guerra silenciosa, agora é um confronto direto, sem volta, sem chance de reconciliação. Com os olhos cheios de fúria e a mente consumida pela necessidade de expelir a vilã de sua vida, Berta fecha a porta atrás de si. O silêncio volta a tomar conta da casa, mas algo mudou ali, como um peso que se desfez. E no ar ainda paira a pergunta: o que virá agora depois da queda de Isis? Mistério, medo e manipulação. Molina continua cometendo vários crimes. Iberê descobre tudo sobre a morte de Rudá. Revela tudo a Luma, mas é morto por Mércia e Molina de forma terrível. E agora? Quem será a próxima vítima? Você vai ficar chocado com o que vai acontecer. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e me conte. Luma conseguirá desmascarar Molina e Mércia antes que eles façam mais estragos? Descubra agora. O destino trágico de Iberê e a descoberta que muda tudo. Iberê sente o coração martelando no peito. A câmera do celular treme em suas mãos suadas enquanto ele grava as imagens que podem mudar tudo. O rosto de Molina aparece na tela, vivo, real, caminhando pelas sombras como um fantasma que nunca partiu. O jovem engole em seco, incapaz de acreditar no que seus olhos veem. Molina estava morto. Ou era o que todos pensavam. Isso não pode estar acontecendo. Ele sussurra para si mesmo, apertando o zoom para captar cada detalhe. Mas Iberê não tem tempo para digerir a verdade. Passos ecoam pelo beco escuro, rápidos e certeiros. Uma presença se aproxima e ele sente o pânico subir pela espinha. Com dedos trêmulos, envia o vídeo para Luma e digita uma única mensagem. Descobri tudo. Se algo acontecer comigo, procure essas imagens. No instante seguinte, mãos firmes o agarram por trás. O celular escorrega e cai no chão, deslizando pela calçada. Olha só quem resolveu brincar de detetive. A voz grave de um dos capangas ressoa no ouvido do rapaz. Iberê luta, se debate, mas os homens são mais fortes. Eles o arrastam para dentro de um carro sem placas e o jogam no banco traseiro como se fosse um pacote sem valor. A adrenalina grita dentro dele, mas ele sabe que não há escapatória.
O veículo serpenteia pelas ruas vazias até chegar a um galpão abandonado. Iberê é puxado para fora, as pernas falhando sob o peso do medo. À sua frente, um grande baú de madeira está aberto, esperando por ele. Não pode ser sério, ele murmura, a respiração entrecortada. Você já devia saber que certas verdades custam caro, garoto. Antes que possa reagir, Iberê é empurrado para dentro. O som da tampa se fechando reverbera como um trovão em sua mente. O cheiro de madeira e maresia invade suas narinas quando sente o baú ser levantado. O balanço inconstante indica o destino cruel que o aguarda. A tampa range. O mundo exterior desaparece. E então, o impacto. O baú mergulha na escuridão do oceano, engolido pelas águas frias da noite. Horas depois, um boato começa a circular. Iberê fugiu do país. Mas a verdade, sufocada pelas ondas, aguarda para ser descoberta. Longe dali, Mavi se depara com algo inesperado. Mavi percorre o escritório de um lado para o outro, sentindo a tensão se espalhar pelo corpo. A mensagem de Iberê ainda brilha na tela do celular, como uma cicatriz recém-aberta. Descobri tudo. Se algo acontecer comigo, procure essas imagens. O coração dele dispara. Iberê está desaparecido há dias, e aquela mensagem é a única pista sobre o paradeiro do jovem. Mavi fecha os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos. O que diabos Iberê tinha descoberto? Ele se senta diante do notebook, mãos inquietas no teclado. O arquivo de vídeo que Iberê enviou está ali, esperando para ser aberto. Com um suspiro profundo, Mavi dá um clique e a tela se ilumina. A gravação começa tremida, como se Iberê estivesse escondido, espreitando alguém. A imagem se estabiliza. E então, o choque. O quê? Mavi arregala os olhos, incapaz de acreditar no que está vendo. Na tela, Molina surge caminhando em um beco escuro, vivo. O mesmo Molina que Mavi confessou ter matado. O peito de Mavi aperta, como se um punho invisível o esmagasse. Isso não pode ser real. Seu pai morreu. Ele próprio assumiu a culpa pelo crime. Mas ali está ele, de carne e osso, como um espectro atravessando a noite. A voz de Iberê ecoa no vídeo um sussurro nervoso. Isso é impossível, Molina está vivo. Ele matou Rudá. Mavi aperta os punhos. Tudo aquilo é um pesadelo sem fim. Ele acreditava estar pagando pelos erros do passado, mas agora percebe que caiu em uma armadilha. Uma farsa bem arquitetada. O ar parece rarefeito no escritório. Ele passa a mão pelos cabelos, o olhar perdido na tela. Se Molina está vivo, então alguém orquestrou tudo para enganá-lo. Mas quem? E mais importante, por quê? Do lado de fora, passos ecoam no corredor. A porta se abre de supetão e Luma surge com o rosto lívido. Mavi, tem algo que você precisa saber. A voz dela carrega um peso que faz a espinha dele gelar. A brisa salgada da noite sopra forte, fazendo as ondas arrebentarem contra as pedras com um som seco e ameaçador. Rudá caminha pela areia úmida, os olhos varrendo o horizonte escuro. Ele não deveria estar ali. Algo dentro dele grita para ir embora, mas a mensagem que recebeu foi clara. Preciso falar com você. Só você pode saber disso. Seus passos desaceleram quando ele vê uma silhueta feminina à frente. Viola. Ela está de costas, os cabelos dançando ao vento, a postura rígida como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Você veio, Rudá diz com voz tensa. Viola se vira devagar. O olhar é nevoado por um misto de angústia e urgência. Eu não podia mais ficar calada. Ela responde, os olhos queimando como brasas. Rudá se aproxima, sentindo o frio subir pela espinha. Ele nunca viu Viola assim. O rosto dela está pálido, o lábio inferior tremendo de leve. O que aconteceu? Ele insiste. Ela hesita por um segundo, como se estivesse travando uma batalha interna. E então, solta a bomba. Molina está vivo. O tempo parece congelar ao redor deles.
O barulho das ondas se torna um zumbido distante e Rudá sente o estômago despencar. Isso é impossível, ele murmura, recuando um passo. Iberê viu, ele gravou tudo, mas agora ele sumiu e eu tô com medo, Rudá. Os olhos de Rudá brilham com um misto de choque e compreensão. Iberê tentou contar a verdade e desapareceu. Molina está vivo e agora ele mesmo está ali, no meio da noite, em um local isolado. Um arrepio percorre sua pele. Algo não está certo. Antes que possa reagir, um estalo seco corta o ar. Bang! Rudá arregala os olhos. Um calor estranho se espalha pelo peito. Ele baixa o olhar e vê o vermelho escorrendo por sua camisa branca. A respiração falha. O chão oscila sob seus pés. Não, ele balbucia, caindo de joelhos. Viola solta um grito sufocado, os olhos arregalados de horror. Rudá tomba para frente, sentindo o gosto metálico do sangue na boca. A areia fria abraça seu corpo enquanto a escuridão o engole. A poucos metros dali, uma sombra se afasta silenciosamente, desaparecendo na noite. Horas depois, Luma recebe uma ligação que a faz estremecer. A grande farsa vem à tona, o telefone vibra nas mãos de Luma e o nome de Iberê ainda brilha na tela da última mensagem que ele enviou. O peso daquela descoberta faz seu peito apertar. Molina está vivo. Rudá foi assassinado. E agora, tudo indica que Iberê pagou o preço por saber demais. Ela caminha de um lado para o outro, a mente em um turbilhão. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de maneira assustadora. Molina forjou a própria morte, manipulou todos ao redor. E agora, as únicas pessoas que poderiam desmascará-lo estão desaparecendo, uma a uma. A campainha toca. Luma se sobressalta, o coração disparado. Quem é? Pergunta, tentando controlar a respiração. Sou eu. A voz de Mércia soa abafada do outro lado. Luma hesita por um segundo antes de destravar a porta. Quando abre, Mércia entra apressada, o rosto pálido, os olhos arregalados. Ela fecha a porta atrás de si e solta um suspiro trêmulo. Precisamos conversar, diz Mércia, encarando Luma como se carregasse um peso insuportável. Sobre o quê? Luma cruza os braços, sem paciência para rodeios. Mércia engole em seco. Iberê me procurou antes de sumir. Confessa, a voz saindo quase num sussurro. Luma sente um arrepio percorrer sua pele. O que ele queria? Ele sabia de tudo. Descobriu que Molina está vivo e que alguém está manipulando essa história desde o começo. Eu tentei alertá-lo. Alertá-lo ou silenciá-lo? Luma rebate, estreitando os olhos. Mércia dá um passo para trás, visivelmente incomodada. Eu só queria protegê-lo. Disse para ele sumir, deixar isso para lá. Até ofereci dinheiro para que fosse embora. Luma sente a raiva borbulhar no peito. Você comprou o silêncio dele? Tentei, mas ele recusou. Disse que já tinha ido longe demais e que ia expor tudo. Luma sente um gosto amargo na boca. Então, Iberê recusou o dinheiro e agora está desaparecido. Ela já conhece bem esse roteiro. Quem desafia Molina não sobrevive para contar história. Ele me pediu uma coisa antes de ir embora. Mércia continua, desviando o olhar. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria contar tudo a você. Luma sente as mãos tremerem. E por que só está me dizendo isso agora? Mércia fecha os olhos por um instante, como se tentasse controlar as próprias emoções. Porque agora é tarde demais para voltar atrás. Antes que Luma possa responder, um barulho do lado de fora faz as duas se sobressaltarem. Passos. Alguém está ali. Luma troca um olhar aflito com Mércia. A gente não está segura, sussurra. Um estalo seco ecoa pela casa. A maçaneta gira devagar. Edmilson tenta se salvar com seu charme, mas Luzia não perdoa e o humilha na frente de todos. Tapas e gritos marcam o momento, enquanto os curiosos não perdem um detalhe.
E agora? Será que Edmilson vai sair dessa? Edmilson atravessa a rua com um sorriso de quem sabe que vai conquistar mais uma. Seus olhos, sempre atentos, caem sobre uma garota que passa pela calçada. Ele sente o coração acelerar, mas não é só isso. Ele sabe que tem o poder da palavra, a lábia afiada que qualquer mulher não resiste. Com o seu jeito galanteador, ele se aproxima. Coisa linda, hein, meu anjo? Se boniteza fosse crime, a Polícia Federal te prendia, ele diz, com aquele tom de quem já se imagina com ela. A jovem o olha por um segundo, sem entender muito bem o que está acontecendo. Mas antes que ela possa responder, uma voz cortante ecoa pelas ruas. Tá pensando que eu sou trouxa Edmilson? É Luzia, e ela surge do nada como um furacão, com os olhos furiosos e os punhos cerrados. A cena se desenrola como um relâmpago. A mulher, furiosa, se aproxima dele com passos largos e sem hesitar, desferindo um tapa sonoro que ressoa na rua, fazendo a poeira do asfalto se levantar. Oh, Luzia, foi mal. É que eu bebi demais e confundi todo. Achei que ela fosse tu. Olha que cabeça a minha. Tenta se explicar Edmilson, já suando frio. Ele está no meio da rua, rodeado pelos olhares curiosos de quem passa, mas Luzia não dá espaço para desculpas. Tá querendo me enganar, é? Vai me dar essa de perdido agora, Edmilson? E mais um tapa. O barulho da palma contra a pele dele é quase como uma sinfonia da justiça, e ele começa a entender que a coisa ficou feia. O malandro, que sempre foi o mestre da lábia, agora está sem palavras. Ele olha ao redor em busca de uma fuga, mas é tarde demais. Luzia não está disposta a dar trégua. O trio, Yarley, Bruna e Evelyn, passa bem na hora, parando para ver o espetáculo. Eles param, observam a cena com um misto de incredulidade e divertimento. Coitada da sua cara, Hen Edmilson, diz Bruna com um sorriso travesso, enquanto Yarley tenta não rir, mas é difícil conter. Evelyn só balança a cabeça acompanhando o cenário, mas sem se arriscar a se meter. Luzia, com os punhos ainda fechados, olha de novo para Edmilson, que tenta mais uma vez se justificar, mas sabe que não há escapatória. E como se fosse uma cena em câmera lenta, o tapa que Luzia lhe dá parece ecoar em sua alma, como se o malandro estivesse aprendendo de forma bem dura que seu charme não tem efeito sobre ela. A rua, agora cheia de risos abafados e olhares curiosos, observa, enquanto ele encabulado tenta dar um jeito em sua postura derrotada. Mas Luzia não tem misericórdia. Ela ergue a voz novamente, fazendo com que todos que estavam ali ouvissem. Vai embora já, senão te boto para dormir na sarjeta. As palavras dela ressoam cortantes como uma lâmina. Ela não vai deixar barato dessa vez. O que será que vai acontecer quando ele tentar se explicar mais uma vez? Luzia está de pé no centro da rua, encarando Edmilson com os olhos faiscando. A raiva transborda, e o silêncio que antes tomava conta da cena agora é interrompido pelo estalo do tapa que ela dá nele. A rua inteira parece se aquecer com o som da palmada, um som forte, pesado, como se a terra fosse tremer junto. Edmilson, ainda atordoado pela surpresa, coloca a mão na bochecha, sem acreditar no que acaba de acontecer. Tá pensando que eu sou trouxa Edmilson? A voz de Luzia é como um trovão cortando a calmaria da tarde. Ela não vai dar trégua, não importa o quanto ele tente se desculpar. A vergonha já está estampada no rosto dele, mas a mulher não se importa. É assim que tu quer me tratar, né? Ela continua, o tom de voz mais alto, mais afiado a cada palavra. Edmilson tenta engolir o que restou de sua dignidade. O orgulho, sempre tão presente, parece ter sumido em um instante. Oh, Luzia, foi mal. É que eu bebi demais e me confundi todo. Achei que ela fosse tu. Olha que cabeça a minha, diz ele, tentando encontrar uma saída. Mas suas palavras soam vazias, como um pedido de socorro. Ele não sabe o que fazer.
nem como lidar com o que está acontecendo ali. Luzia, sem piedade, se aproxima mais dele. O barulho da rua parece diminuir e os olhares curiosos dos vizinhos se intensificam. Se fosse só por isso, até entenderia. Mas você já me fez de idiota demais, Edmilson! Ela grita, e sua voz ecoa por cada canto, atravessando as casas e fazendo com que até o vento pare por um segundo. Ela não dá espaço para mais desculpas, e com uma fúria cega, desfere outro tapa mais forte, mais decidido. Edmilson quase perde o equilíbrio, sua mente girando, tentando entender o que acaba de acontecer. Ele dá um passo atrás, olhando ao redor, buscando uma saída. Os olhos de Luzia, no entanto, não mostram nem um pingo de dúvida. Ela está ali para mostrar quem é que manda, para ensinar a ele que não pode sair impune de suas artimanhas. Vai embora, Edmilson. Vai embora já, senão te boto para dormir na sarjeta. Ela ameaça, e a rua parece vibrar com as palavras dela, como se a verdade que ela está dizendo fosse finalmente a única que importasse. Edmilson, envergonhado, tenta reagir, mas suas palavras saem em um tom mais baixo, mais inseguro. Ele vê Yarley, Bruna e Evelyn ao longe, parados observando a cena. E isso só o deixa mais desesperado. Tá vendo? Está todo mundo vendo cara, murmura Yarley com um sorriso sutil, enquanto Bruna balança a cabeça, fazendo questão de não esconder o divertimento. E Luzia, com os punhos ainda cerrados, vira-se para Edmilson mais uma vez, já sem paciência. Se você não andar na linha, vou falar tudo para a tua ex. Você já vai ver, diz ela, antes de se virar e começar a puxá-lo pela rua, como se ele fosse apenas mais uma coisa que ela pode controlar. Ele, por sua vez, não tem forças para reagir. Naquele momento, tudo o que ele pode fazer é seguir um passo atrás do outro, rumo ao próximo vexame. Mas o pior ainda está por vir. Edmilson tenta recuperar a postura enquanto Luzia o arrasta pelas ruas, mas a vergonha ainda o corrói. Ele olha para os lados esperando um milagre que o salve daquela situação humilhante. Aquele tipo de cena que fica marcada na mente de todos que passam por ali. E é justamente nesse momento que o destino dá mais um empurrão. Porque como se o universo estivesse conspirando para vê-lo pagar pelo seu erro, ele se depara com Yarley, Bruna e Evelyn. O trio aparece repentinamente como um acidente esperando para acontecer. Bruna olha para o cenário e solta uma risada abafada, enquanto Yarley, com seu jeitinho maroto, não consegue esconder o sorriso de diversão. Evelyn, que normalmente se mantém mais reservada, não resiste e também se pega observando a cena com um leve sorriso no rosto. Meu camarada, parece que não tem mais jeito. A casa caiu mesmo, comenta Yarley, balançando a cabeça. O malandro tenta ignorar, mas cada palavra é como uma lâmina afiada. Ele sente o olhar de todos em cima de si, um olhar que transborda julgamento e, claro, diversão. Oh, Edmilson, tu estava se achando demais, né? Diz Bruna, com um tom de quem já sabia que essa hora ia chegar. Ela cruza os braços e se apoia em uma parede, não disfarçando a satisfação em ver o malandro na pior. Evelyn solta uma risadinha baixa, mas suficiente para incomodar Edmilson, que agora está ainda mais perdido e sem respostas. O orgulho, antes tão imponente, agora se desintegra a cada segundo. Ele tenta dar um passo em direção ao trio, talvez buscando uma saída, mas Luzia não o deixa sequer respirar. Fica quieto aí, Edmilson, porque quem manda aqui sou eu. Ela brada, não dando espaço para ele tentar fazer mais um de seus jogos. Edmilson tenta justificar mais uma vez, sua voz vacilante agora, cheia de insegurança. Gente, eu não queria isso. Eu só estava brincando poxa, ele diz, mas as palavras saem sem força. Luzia olha para ele com os olhos injetados de raiva e com uma expressão de quem não aguenta mais, dá mais um puxão no seu braço. Brincando? Você tá achando que tá com essa graça toda, Edmilson?
O que aconteceu com o cara esperto que conhecíamos? Ela retruca com ironia nas palavras, ainda mais cortante agora. O malandro só suspira, querendo sumir dali, mas não há para onde correr. O trio continua observando a cena, quase como se fosse um espetáculo, até Earley, com um sorriso irônico, soltar: "Pô, pai, tu tens sorte que a Luzia é só a dona da birosca. Se fosse outra mulher, tu já estava na rua há muito tempo." Aquelas palavras caem como uma bomba, e Edmilson, se pudesse, gostaria de desaparecer no chão. Luzia, como se tivesse ouvido aquilo, vira-se para ele e diz, com um tom ameaçador: "Se eu fosse você, não ia querer mais um segundo dessa conversa, não." O malandro engole seco e, ao invés de reagir, fica em silêncio como quem já não tem mais forças para argumentar. "Vai logo para casa, Edmilson. Não faz mais sentido ficar por aqui, não." Luzia, com um gesto impaciente, começa a arrastá-lo para o lado oposto, enquanto os outros continuam assistindo a tudo, com um olhar que mistura divertimento e curiosidade. E nesse instante, o malandro sente a humilhação e o desespero tomarem conta dele. Mas por mais que ele tente, não há mais jeito. Ele é simplesmente levado, passo a passo, para a próxima parte da história que ele mal pode acreditar que está vivendo. Edmilson caminha pela calçada, ainda tonto com os tapas e a vergonha de Luzia, que não o deixou respirar nem por um segundo. O barulho das risadas de Yarley, Bruna e Evelyn ecoa atrás dele, mas ele não ousa virar a cabeça. Luzia, sem perder o ritmo, o puxa com mais força, fazendo-o quase tropeçar. Ele sente os olhares dos três, afiados e irônicos como facas, cortando sua dignidade ainda mais. "Vai logo, Edmilson! Se ainda tiver alguma coisa de homem aí, faz o que eu tô mandando!" Luzia grita, sem nem olhar para ele, com os olhos fixos à frente, como se já estivesse em outro mundo. Ela não precisa olhar para saber que ele está logo atrás, encolhido, com as mãos levantadas em um gesto de rendição. Edmilson, ainda em choque, murmura: "Eu tô indo, Luzia, eu tô indo. Calma, pô." Mas Luzia não tem paciência. "Cale a boca, Edmilson, não fale mais nada. Nem suas desculpas vão te salvar dessa vez." Ela responde sem misericórdia e o arrasta ainda mais rápido pela rua, como se quisesse chegar logo em casa para acabar com tudo. Os gritos dela se espalham pela vizinhança, atraindo mais olhares curiosos, mas ele não tem coragem de se virar e enfrentá-los. E então, de repente, as vozes de Earley e Bruna, que estavam apenas observando, se aproximam. "Eu sabia que meu pai não ia durar muito, né? Ele sempre se acha, mas agora foi pro beleléu", diz Earley, rindo pela situação. Bruna, com seu tom debochado, complementa: "Esse Edmilson pensou que podia enganar todo mundo, agora tá pagando o preço. Eu só queria ver a cara dele quando Luzia contar tudo pra Du." Edmilson, agora com o rosto vermelho, olha de relance para os três. "Tá vendo, Edmilson? Todo mundo sabe o que tu fez", Bruna diz, com uma satisfação visível. Mas o malandro não responde. O orgulho foi engolido pela humilhação e ele sente a boca seca, como se cada palavra fosse um veneno. Luzia, com um olhar impiedoso, mantém o ritmo. "Tu vai pra casa, vai lavar tua cara e vai ver se aprende a não fazer mais besteira", ela diz, enquanto puxa Edmilson para o lado, atravessando a rua em direção ao seu destino. Ele sente que não há mais para onde correr, que sua última chance de reverter a situação passou. Mas o que ele não sabe é que isso está longe de terminar. O que vem depois, mais uma vez, vai mexer com tudo o que ele acreditava saber sobre as pessoas ao seu redor. Edmilson anda cabisbaixo, tentando não olhar para os lados, mas a vergonha o força a sentir cada olhar sobre ele. Luzia o puxa pelo braço com tanta firmeza que ele mal consegue equilibrar os passos. A rua, antes movimentada e cheia de vida, agora parece um palco de teatro, com todos os olhares focados nele. Ele não sabe para onde ir,
como se os pés estivessem presos ao chão, e a sensação de humilhação cresce a cada passo. Eu vou para casa agora, Luzia. Pode deixar, tá? Ele tenta novamente, a voz mais baixa, como se estivesse tentando escapar do peso da realidade. Mas Luzia não dá ouvidos. Ela continua o arrastando com a paciência esgotada e não há mais espaço para desculpas. Não me venha com essa, Edmilson. Você só pensa na sua diversão. Não pensa em mais ninguém. Ela responde, seu tom de voz é firme e implacável. Ela o puxa ainda mais, fazendo-o praticamente correr atrás dela. A cada passo, ele sente o peso da situação. Não só o peso da mão dela em seu braço, mas o peso do que ele mesmo causou, do quanto ele se perdeu nas suas próprias mentiras. E enquanto caminha, começa a ouvir a risadinha abafada de Yearley ao fundo, a voz de Bruna e os olhares curiosos de Evelyn. Eles não vão deixar passar esse momento. Não agora. Não depois de tudo o que aconteceu. Vai embora, Edmilson. Vai para casa, porque esse circo aqui já deu o que tinha que dar. Yearley solta. E a risada dele é um tiro certeiro, cortando o ar e tornando a situação ainda mais insustentável para Edmilson. Bruna também não deixa barato. Tu devia ter ficado na tua, meu irmão. Agora o baile é outro, né? Ela fala, com um tom ácido e provocador. A ironia nas palavras dela faz Edmilson querer desaparecer no chão. Evelyn, sempre mais observadora, não esconde o leve sorriso quase imperceptível, mas que Edmilson sente em cada célula do corpo. Você sempre achou que tinha tudo sob controle, né, Edmilson? Ela diz, quase como uma constatação silenciosa. Essas palavras pesam mais do que qualquer grito ou risada. Luzia, sentindo o olhar de todos sobre eles, não tem paciência para mais nada. Ela puxa Edmilson com mais força, como se ele fosse uma marionete. Agora você vai para casa, sem mais nem menos. E não vai dar mais esse tipo de vexame por aí, entendeu? Luzia ordena. O tom ameaçador, carregado de um poder que ele não tem forças para desafiar. Edmilson, sem mais argumentos, sem mais palavras, apenas segue o caminho, arrastado pela fúria e pela vergonha, com os olhos no chão. Luzia, agora mais calma, parece já ter perdido a paciência de vez. E se você tentar alguma coisa, vou contar tudo pra Du. Aí o teu vexame vai ser completo, entendeu? Ela diz com a voz cortante. E Edmilson apenas balança a cabeça, sem coragem de contestar. O caminho para casa parece longo demais para ele. Ele sente o peso das palavras dela e sabe que, de alguma forma, aquele dia ficará marcado para sempre. Ele caminha sem forças, sabendo que ainda há mais por vir. Luzia puxa Edmilson com tanta força que ele quase perde o equilíbrio, sentindo o peso de cada passo. Eles se aproximam do puxadinho e ela não solta um segundo sequer de seu aperto. O barulho da rua vai ficando para trás, mas a humilhação de Edmilson está estampada em seu rosto, como se cada risada de Yearley, Bruna e Evelyn ecoasse em sua cabeça. Não tenta mais nada, Edmilson. Se me irritar de novo, eu conto tudo pra Du. Tá me ouvindo? Luzia fala, os olhos fixos na frente, mas com o tom de ameaça claro em sua voz. Edmilson, que já tentou se explicar tantas vezes, só balança a cabeça em concordância, sem saber mais o que dizer. Ele olha para o chão, com a mente confusa e a vergonha pesada como uma pedra. Eu sei, Luzia, não vai mais acontecer. Eu prometo. Ele tenta. A voz falha e sem força, mas ela não dá o menor sinal de confiança. Promessas não servem para nada agora, Edmilson. Quem manda aqui sou eu, e se você não entrar na linha, vai ver o que é bom. Não me faz ter que fazer mais pressão, porque eu sou boa de palavra, mas sou melhor com a ação, Luzia responde com um tom que faz Edmilson gelar por dentro. Ele já sabe que não tem mais como escapar. E a sensação de estar completamente sem controle é assustadora. Enquanto caminham em direção ao puxadinho, ele tenta se segurar.
mas a dor de ser rebaixado publicamente é mais intensa do que qualquer coisa que ele tenha sentido antes. Tu vai ter que limpar tudo lá dentro, inclusive a casa da Du. Não vai ter moleza, não. E é melhor aprender a não dar mais vexame na rua, ou já sabe o que te espera, Luzia grita, puxando-o mais rápido, sem esperar por resposta. O malandro sente um calafrio ao perceber que tudo o que ele já tentou esconder, tudo o que ele fez, está vindo à tona de uma forma que ele nunca imaginou. No fundo, ele ainda espera que haja alguma chance de se reerguer, de se livrar dessa situação. Mas ele sabe no fundo que nada vai ser como antes. O que ele ainda não sabe é que essa história está longe de terminar. E o próximo capítulo será mais um teste para ele. Mas como ele vai lidar com tudo isso?